Salve Maria, Salve pessoal! Maria, boa noite. Sejam muito bem-vindos à live de inauguração da semana Progresso Espiritual. A gente está muito feliz de poder realizar isso aqui junto com vocês. É uma coisa que a gente está preparando já há bastante tempo, vocês têm nem ideia. E estou muito feliz de ter conseguido chamar convidados super especiais para estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser aí uma semana de muito aprendizado e espero muito crescimento espiritual também, porque as lições que a gente quer passar aqui com vocês, para vocês, junto com os nossos convidados, tenho certeza que elas são muito valiosas e espero que possam realmente tocar a alma de vocês para realmente darem esse ponto de partida aí para um verdadeiro crescimento espiritual, que é o que a gente quer trazer aqui para vocês. E nessa primeira live, a gente vai ter um convidado muito especial, né, um sacerdote que já nos acompanha há muito tempo. Vamos entrar. Se ele vai entrar. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Deus padre. abençoe. Me escutam bem? Sim. Ótimo. Tudo Nossa, eu certo. nem... Aí do chat, se tiver algum eu vou tentar melhorar um pouquinho aqui luz e tudo isso aqui, porque acabei de mudar, então ainda tô... Meu quarto tá meio bagunça aqui, dá pra ver só... Acho que minha vassoura que tá lá no fundo lá, ainda tá meio bagunçada aqui, toda a realidade aqui do quarto. E a semana fiquei... o resto da semana toda fora, então tava bem corrido esses dias aí. Mas vamos ver o que a gente consegue aí. Até hoje mesmo fiquei de passar aí um pouco o resumo, não deu nem para mandar para vocês aí. Mas vamos lá, que Deus tocar no coração, né? Vamos assim na fé de São José. Tanto que vai falar através da gente, né? Se Deus quiser. Agora ficou melhor, ó. Então, Liguei a luz aqui, cheguei. Ficou melhor. Liguei aqui aquelas luzezinhas assim de pessoal famoso assim, né? Do Instagram e tudo assim. Aí agora dá pra ver minha cara, pelo menos, já. Só que eu que não consigo ver nada, que tá tão forte aqui a luz aqui. Bom, eu queria primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? O senhor mesmo falou que tá corrido e tal, e ter reservado um tempinho aqui para estar aqui com a gente agradece muito, como o senhor já é um velho conhecido aqui do nosso Instagram, tá sempre participando dos nossos lives. Então, uma alegria estar aqui com o senhor de novo. Pra quem não sabe, o Padre Neco nos acompanha desde o começo do namoro, né? Uhum. Até antes. A primeira conversa que a gente teve com o sacerdote, depois a gente se conheceu, foi com ele, né? A gente já começou a nossa caminhada ali, então a gente tem um carinho muito especial pelo eu que agradeço, pois é uma maravilha poder acompanhar vocês dois, muito queridos aí, e pois, fazer parte aí também dessa história aí de vocês aí também da Loja Patronos e tudo. É uma alegria poder estar caminhando com vocês também. Muito obrigado, padre. Então, como a gente está agora inaugurando aqui essa semana de lives, né, que a gente preparou para trazer esse tema, né, do progresso espiritual, com várias lives, com vários temas, para trazer essa proposta para o pessoal, né, aproveitar que a gente está inaugurando esse pequeno evento aqui que a gente está organizando para o senhor, agradecemos se o senhor pudesse dar uma bênção, fazer uma oração de inauguração para que realmente seja uma oportunidade de crescimento claro espiritual. Que sim. Começamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, vos pedimos a graça de poder abrir os nossos corações, as nossas mentes, para poder escutar o que é desejo do vosso coração de Pai para cada um de nós, o progresso espiritual como uma necessidade para cada um de nós, para sermos filhos mais autênticos desse bom Pai Celeste
Queremos pedir a graça, sobretudo do Teu Espírito Santo, para iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para buscar em nossa vida aquilo que é reto, aquilo que é melhor para o nosso crescimento no amor da Cristo, nas virtudes, na vida de oração, nos sacramentos, para que seja verdadeiramente uma oportunidade de conhecer-vos e amar-vos cada dia mais. E pedimos de modo especial àquela que foi a mais perfeita, aquela que viveu a plenitude do progresso de vida espiritual, que é Maria, nossa mãe, que ela possa interceder por cada um de nós, por todos aqueles que aqui nos acompanham e que também posteriormente escutarão esses vídeos, para que seja realmente de ajuda para sermos cada vez mais fiéis filhos também de Maria. E por isso a ela queremos consagrar essa noite e cada uma dessas oportunidades que todos terão, dizendo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho Amém. e do Espírito Santo. Amém. Nada. Muito obrigado, Padre. Então, bom, dando uma pequena introdução aqui sobre o tema, né? A gente quis trazer essa semana de lives, surpresa para ninguém que a gente está para lançar um novo projeto, né, do nosso Diário Espiritual, mas esse produto ele tem um propósito, né, que a gente quer trazer para vocês, e essa semana de lives que a gente organizou, ela tem muito a ver com isso, para preparar, digamos assim, a nossa alma para esse espírito de, não, eu quero crescer espiritualmente, quero vencer os meus defeitos, ver o que está me travando na vida espiritual, porque a gente sabe como hoje, assim, é difícil você ter uma visão que vá além da mera salvação, né? Então você vai lá, se confessa ali, sei lá, todo ano, vai na missa todo domingo, faz ali uma oração da manhã e da noite e fica nessa como que rotina, né? Fica nesse padrão, né? De uma vida espiritual assim, de checklist. E querendo ou não, isso nos leva a levar a vida espiritual não como o grande sentido das nossas vidas, que é o grande projeto da nossa vida, mas como entre tantos compromissos que a gente leva na nossa vida, junto com o trabalho, estudos, etc. E isso, querendo ou não, trava esse nosso progresso espiritual, essa nossa santificação. A gente fica preso nesse paradigma da mera salvação, né? Não, se eu pegar o último lugarzinho ali do purgatório, tá bom para mim, né? Sendo que, normalmente, se a gente está mirando o último lugar do purgatório, é muito provável que a gente erre um pouquinho e já acerte onde a gente não quer. Então a gente tem que mirar o céu. Se a gente quer chegar no purgatório, a gente tem que mirar o céu. E para a gente mirar o céu, a gente tem que estar crescendo espiritualmente a todo instante. E aí que vem justamente o tema dessa live em específico, que é como a gente veio falando, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito acomodadas com a salvação. Então, eu me confesso uma vez por ano, às vezes até uma pessoa um pouquinho mais generosa, uma vez por mês. Vou na missa todo domingo, às vezes até um pouquinho mais, mas fica nisso, né? Não tira proveito desses sacramentos, né? Usa os sacramentos como se fosse somente estou cumprindo uma obrigação, e não como uma chance de progredir na vida espiritual. Então, por isso que, né, primeiramente, queria ver com o senhor, né, como sacerdote, né, que tem, né, anos de experiência com confissão, né, atendendo confissões, com dirigidos espirituais, né, fazendo todo esse caminho. Como que o senhor poderia nos orientar para aproveitar melhor esses sacramentos, né, que estão à nossa disposição ali tão fácil, né, e que a gente não aproveita? Bem, vamos lá, André. Vamos ver se a gente consegue cumprir essa meta, esse desejo aí. Queria começar primeiro algo que eu acabei de buscar aqui, ler rapidinho assim para dar uma ideia sobre do livro do Progresso Espiritual, do padre Frederick William Faber,
ele vai, logo no iniciozinho, ele vai falar sobre 5 sinais do progresso, né? Eu acho que dá uma boa introdução sobre, né, por que eu progressar na vida espiritual, né? E como eu percebo que eu quero progressar na vida espiritual, né? Ele até comenta, se a gente já tiver um desses 5, já tá bom. Né? 2 melhor, 3 melhor ainda, 4 ótimo, e se todos os 5, a gente pode já se alegrar que a gente está caminhando muito bem. Mas que não necessariamente temos que estar com os 5 sinais desse desejo de progresso. Né? Então ele vai falar o primeiro, primeira, né, coisa que eu achei muito interessante, estamos nós descontentes com o nosso estado atual, qualquer que seja, e anelamos algo melhor e de mais elevado. Né? Não é que nós já alcançamos. Primeira coisa é aquela, eu ainda estou longe, né? É aquele desejo, nossa, eu estou longe ainda, tenho muito o que fazer. Esse é um primeiro sinal, né? E deve consistir verdadeiramente num desejo, né? Um tanto até impaciente de querer adiantar na santidade, de querer crescer. Claro que acompanhado de uma profunda gratidão pelas graças já alcançadas, né, pelas grandes graças também futuras que Deus tem reservado, mas no sentimento de viva, talvez até indignação, pelo número maior de graças que ainda preciso para a minha vida, né, que precisam ser correspondidas. Aí o segundo sinal desse progresso, desse desejo de progresso que ele coloca, que talvez parece até estranho, mas é estarmos sempre a tentar novos esforços, né? E esses novos esforços quer dizer não tanto em fazer coisas diferentes constantemente, porque esse é um perigo, né? Que as pessoas vão querendo achar coisas novas que fazer, né? Coisas especiais, coisas magníficas, para aparecer ou para, né, achar que verdadeiramente está crescendo na sua vida espiritual, né? E o que ele fala que esses novos esforços consistem em renovar a intenção de querer a maior glória de Deus e depois reanimar o fervor. Esse é o meio que a gente tenta novas coisas. Não fazer coisas diferentes, mas, né, buscar maiores esforços realmente dessa intenção de dar glória a Deus, maior glória a Deus, e de reanimar esse fervor, esse desejo do progresso da santidade. É assim como a gente vai renovando os esforços, né? Aí o terceiro sinal, ele diz que é o termos em vista algo de determinado, né? Como seja de dar realmente, colocar novos esforços para adquirir certa virtude. Né? Eu acho que alguém vai comentar, não lembro agora, cada um dos conferencistas, vamos chamar assim, que vão falar, mas a grande realidade do nosso trabalho de perfeição é a conquista das virtudes. Né? Santidade é conquistar virtudes, né? É transformar, é vencer os meus pecados, né? O pecado capital sobretudo, e crescer na vida de virtudes. Então eu tenho que ter um foco nisso, emendar certo defeito, praticar certa penitência para crescer na minha vida de virtude. Né? Então ele fala que esse grande esforço para adquirir certa virtude é um grande sinal de vida espiritual. Depois o quarto que ele vai colocar, que é ainda o maior sinal de progresso, é termos na alma a firme convicção de que Deus quer algo de nós em particular. Né? E eu acho que aqui ele vai se voltar depois, vai falar sobre a realidade também do apostolado. O nosso progresso espiritual também tem que nos levar a querer levar outros ao conhecimento, à experiência de Deus. Né? Então é sinal de progresso espiritual quando eu quero fazer algo por Deus. Algo concreto para que Deus seja mais louvado, mais amado, mais querido. Né? E o último, que ele fala que certo desejo geral e cada vez mais crescente de adiantar na perfeição não deixa de ter certo valor como sinal de progresso. O desejo de perfeição já é realmente, pois, um sinal, né, de progresso espiritual. Então, e há coisas muito básicas, né? Ele fala, esses são os sinais de que nós desejamos, e isso é o primeiro que tem que surgir em nós. Um desejo de crescer na nossa vida espiritual, né, de ser melhor, de crescer na nossa vida de virtude. E claro, pode falar. Pode interrompendo aí. Até porque tem aquele velho ditado, né? Que na vida espiritual, se você não está progredindo, você está regredindo. Né? Não existe um lugar... Água não, parada aqui, apodrece. Tô satisfeito. Isso, exatamente. Tem várias formas de representar isso, né? Seja mais... a vida espiritual é como você subir uma escada rolante que está descendo, ou você remar contra a maré, sempre
A gente tem que sempre ter essa visão da vida espiritual, né? A gente tem que sempre progredir, porque senão a gente tá regredindo, a gente tá caminhando para nossa Bem, perdição. André, só para ter uma noção de tempo, como é que a gente está aí? Você teve um tempo marcado, não sei como é que está o tema de Instagram, se ainda está limitado em 1 hora. Não, fique bem tranquilo, assim, eu acho que 1 hora Tá. aí, mais ou menos, mas Tá, 15 vamos lá minutos então. Só para ter uma ideia aqui, tá bem porque sossegado. eu acho que eu tenho mais material do que eu juntei aqui do que tempo. Mas vamos lá, né? Fique à Então, vontade. Melhor para as pessoas que vamos estão entrar no assistindo, bar, né? começar pelo básico, né? Pois, a primeira luta da nossa vida, né? E eu acho que outros também falarão um pouco mais dessa realidade, porque a minha realidade, né, do tema de hoje é mais relacionada aos sacramentos. Claro, né, sacramentos como de forma habitual, pois é o sacramento da confissão, é o sacramento da Eucaristia. Os outros são mais sacramentos pontuais, vamos dizer, sacramentos que marcam e não tem repetição, né? Tirando a unção dos enfermos, mas a Eucaristia e a penitência são sacramentos que recebemos com constância, né? Então a primeira luta, a primeira realidade que está inerente à nossa vida é a realidade do pecado, que está presente em nossa vida, que muitas vezes nos leva a não fazer o bem que queremos, né, mas fazer o mal que não queremos, vai dizer São Paulo. Contudo, se o pecado é grande na vida humana, pois a graça de Deus é ainda mais abundante, né? E essa graça de Deus, que se traduz e é experimentada, sobretudo no sacramento da penitência, né? Porque se a realidade da nossa vida de pecado, nossa vida de luta contra o pecado, onde eu tenho que buscar e alcançar mais graça vai ser na vida de penitência, né? Ou o sacramento da reconciliação, sacramento da confissão, né? Dos diversos modos, né? Mas a pergunta é, como então podemos aproveitar melhor o sacramento da penitência, de modo a trilhar um caminho de conversão que nos ajude a viver com mais autenticidade a vida cristã, né? Como fazer uma boa experiência de confissão? Essa é a pergunta que pode até parecer simples de responder, né? Alguns vão dizer, pois vai ao padre, com o coração mais ou menos arrependido, confessa os pecados e o padre absolve, amém, né? Mas não, né? Quanto mais compreendermos o sacramento da penitência, melhor vamos aproveitar a graça que Deus comunica também através desse sacramento. Então, poderemos entender o sacramento como realmente um meio privilegiado de receber a graça e a misericórdia divina que nos são comunicadas por meio de toda a vida de Jesus Cristo, né? Não gira só em torno ao pecado, mas, sobretudo, deve girar em torno ao amor e à misericórdia de Deus, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque se nós focamos em nós e nas nossas misérias, nós nunca vamos ter a verdadeira dimensão do que é o sacramento da penitência. É o sacramento do amor e da misericórdia de Deus. Eu lembro eu já vi alguns encontros quando eu experimentei lá no México, fiz a oportunidade e também escutando também um terapeuta americano, Bob Schutz, e Jake King, que eu escuto bastante. Eles têm uma dinâmica que se faz de demonstrar o que é essa relação da trindade, a relação de amor, que se faz até com as pessoas que pegam e fazem, eles, né, pedem para que façam. E até no encontro das famílias, esse último que tive em Teresópolis, eu fiz um pouquinho o esquema com algumas das famílias ali presentes. E de tratar de transmitir verdadeiramente qual deve ser a nossa relação com Deus. Mesmo na nossa miséria, no nosso pecado, que é onde nós saímos dessa relação com Deus, mas a relação, o que Deus busca realmente com cada um de nós é nos abraçar, é viver uma profunda unidade com cada um de nós. A sua misericórdia, o seu abraço é para estar junto conosco, é para realmente entrarmos nessa dinâmica de amor da Trindade, do amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o sacramento da penitência é isso, é retomar, é entrar de novo nesse mistério de amor da Trindade. Não é simplesmente o pecado, uma coisa que também é, né? Mas se a nossa visão se foca na realidade do pecado e esquece que é, antes de tudo, amor e misericórdia de Deus, a gente vai perdendo o fruto principal do que é o sacramento da confissão. Porque senão vai ser sempre um peso, né? Até mesmo a realidade do nosso pecado vai ser um peso, e é um peso. Mas o nosso olhar tem que ser sempre direcionado para Deus, né? Desde o amor e da misericórdia de Deus.
né? Até mesmo o nome penitência faz mais referência à pessoa que busca esse sacramento, né, ao penitente, né, porque a experiência de reconciliação com Deus, né, e consigo mesmo não é uma penitência, mas é uma experiência de amor gratuito de Deus, né, que está sempre de braços abertos para acolher seus filhos, né. É aquela imagem maravilhosa do Pai da misericórdia, né, o Pai misericordioso, que fica esperando o seu filho pródigo para retornar. Então, até mesmo na vivência do sacramento da penitência, nós precisamos ter sempre esse olhar desde Deus, desde a misericórdia divina, para viver os verdadeiros frutos do sacramento. Então, essa experiência de amor, de profunda acolhida por parte de Deus, nos ajuda a viver um constante processo de conversão. Então, pois, se eu quero viver dentro desse amor misericordioso de Deus, e eu experimento um Deus, um Pai que me ama tanto assim, pois eu não vou querer ofendê-lo, né? Então não apenas confessamos os nossos pecados, mas nossa condição de pecadores, de criaturas que são dependentes dessa graça de Deus, e que eu busco e necessito. E às vezes é muito fácil que nós esqueçamos que somos dependentes dessa graça de Deus. E talvez para as pessoas que não estão ainda nesse progresso de vida espiritual, pois pode tender a pensar que não precisa já da graça, da misericórdia de Deus, né? E até mesmo dentro da vida cristã pode entrar um pouco essa autossuficiência, né? Pois eu me confesso para fazer um checklist, porque eu não estou sendo perfeito, porque eu ainda tenho coisas que melhorar, mas o meu foco não está em Deus, né? A realidade é que não somos Deus, né? Não podemos assumir o lugar de Deus. E o sacramento, pois, nos ajuda a focar nessa realidade da nossa limitação como criaturas, mas, sobretudo, somos uma criatura muito amada e perdoada por Deus nosso Senhor. Então, reconhecer essa beleza do sacramento da penitência tem que ser o primeiro passo, né? E depois podemos fazer uma reflexão cada vez mais profunda, né, para uma melhor confissão, né? O que devo confessar, né? Pois acho que essa é a pergunta básica da nossa confissão, né? Acho que tudo aquilo que destrói a comunhão entre mim, entre a minha pessoa e Deus, né? Isso é o que realmente tem que estar no fruto, no âmago, no centro da nossa confissão, né? Então é sempre, não só importante, é fundamental ter em vista a orientação geral da nossa conduta cristã, que, claro, é expressa pelos 10 mandamentos da lei de Deus, pelos 5 mandamentos da igreja, né? Tem que começar por aí, né? E, claro, né, se eu... tô sabendo que tem uma confissão, cheguei 3 minutos ainda suando ali para sentar e... eu sou o segundo da fila que tem que confessar. Poxa, dificilmente você vai fazer uma bela confissão. Dificilmente. Não vai ter tempo ali nem de repassar o que você viveu, né? Então toda essa realidade, pois, entra, que nós já temos falado, né? Pois, e certamente aqui também outros falarão, no exame de consciência diário, né? O balanço da noite, a revisão do próprio programa de vida espiritual, uma revisão constante, né, para ver onde estão os crescimentos, onde está tendo um verdadeiro trabalho, né? Então muitos aspectos que aí também se pode estar aprofundando, que talvez não deixarei um pouco espaço para os outros respondendo nos outros dias, né, mas que, claro, entra dentro dessa realidade, né, dessa necessidade de realmente aprofundar nessa preparação para a confissão, né? Uma pessoa que é consciente de sua relação com Deus vai ser capaz de discernir aquilo que a afasta dessa comunhão com Deus, aquilo, e vai colocar em uma dinâmica de fechamento de si e de falta de caridade, né? Pois é o âmago da nossa fé, o amor a Deus e o amor ao próximo. E como a realidade da minha vida vai se manifestando nessa dupla, né, nessa dupla dinâmica com Deus e com os demais. E claro, comigo mesmo também, porque tem as minhas próprias faltas comigo mesmo, né? Então, o que tem me tirado a paz, e tem que sempre começar com uma realidade da minha vida presente. Eu tenho ultimamente convidado muitas pessoas, sobretudo dentro mesmo do sacramento da confissão, quando eu falo da realidade da necessidade da oração e de buscar esse tempo de oração diário, seja pessoalmente, seja, né, os esposos como casal, a família, né, o que eu trago no meu coração que me tira a paz. Claro que o pecado é muito mais do que só uma realidade de sentimento, né, uma realidade concreta, mas ela vai se manifestar sempre na minha realidade de vida de cada dia. Pois o que eu tenho no meu coração que me tira a paz? O que me afasta verdadeiramente de Deus?
né? Que atitudes têm me roubado a oportunidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo? E aí a gente pode passar rapidamente os 7 pecados capitais e a gente vai identificar, putz, essa semana fui preguiçoso. Esse dia me deixei levar pela ira com meus filhos. Esse dia fui avarento, nem precisava ter ficado mais no trabalho, mas eu sabia que eu podia ganhar umas horas extras e sei que eu poderia ter talvez dado uma maior atenção à minha família, ou à minha vida de oração, ou à Santa Missa, e eu fiquei mais no trabalho para ganhar umas horas extras ali, porque realmente o dinheiro, eu coloquei ali a minha, né, minha força ali, né, minha necessidade ali. E cada um dos pecados, eu posso ir vendo essa realidade no meu dia a dia, né? Que atitudes têm me roubado a oportunidade de amar a Deus e ao próximo, né? Que podem ser úteis nesse processo de preparação para a minha confissão. Eu ainda não estou nem entrando nos detalhes depois, né, realmente nem dos mandamentos, né? Claro que, né, o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, mas ainda de um modo muito geral ainda, né? Só essas 2 perguntas eu já posso, né, fazer uma boa preparação de confissão. Mas que seja sincera e que eu pare para isso, né? Como eu falei, se eu sou o segundo da fila, cheguei ainda correndo esbaforido lá e já o outro já está quase entrando e eu sou o próximo, eu não vou conseguir fazer uma bela confissão, uma boa preparação de confissão, né? E não se trata de desprezar os ensinamentos ou as práticas da igreja, né? Mas trata de assumi-la com uma responsabilidade e um entendimento mais profundo, né? Porque não é só, como você falou, não é só um checklist. Ai, amai a Deus sobre todas as coisas, check. Guardei seu santo nome, check. Foi meus domingos, check. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Então, após esse reconhecimento do bem que Deus tem realizado na minha vida, né, e na minha família, no meu dia a dia, né, temos que ser convidados a olhar qual tem sido a nossa resposta ao generoso amor de Deus, né? E ponderando aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me faz ficar fechado em mim mesmo, e de verdade, no dia a gente tem diversas oportunidades de simplesmente pensar nisso. Em que ainda em mim eu não respondi aquilo que Deus me pedia, né? Na minha relação com o Espírito Santo, cara, eu sinto que alguém me falou algo e dentro de mim o Espírito Santo me dizia para alguma coisa, para minha consciência, e eu fiz outra, né? Contrária, egoísta, preguiçosa, iracunda. É a minha resposta concreta, que eu sei que no meu dia eu não ouvi a voz de Deus, não segui aquilo que Deus, aquela resposta que Deus esperava de mim, senão que foi o meu egoísmo que respondeu àquela situação, àquela pessoa, àquela oportunidade, né? Então claro, na noite eu vou ter que ter um momento para poder ponderar as minhas respostas a Deus, né? Se eu me fechei a mim mesmo, busquei só a minha comodidade, o meu bem-estar, o meu gozo sensível, né? Mas a vocação humana, né, a vida também é uma vocação ao amor e a essa abertura a Deus e ao próximo. Então, se algo me impede de viver bem essa dinâmica, né, pois pode ter certeza que aí vai ter algo que eu vou precisar confessar também, né? Então, eu vou ter, nesse exame de consciência, pedir a Deus essa graça, dessa graça necessária para a minha conversão, né, no meu balanço diário, né, na minha prepara que pois, depois a minha confissão vai ser um resumo, né, desses 2 semanas, talvez mês, daquele processo de balanço que eu fiz no final do meu dia e que eu vou ter percebido sinais, né, da minha resposta que não foi generosa a Deus. E geralmente esses sinais vão estar pois, profundamente, né, unidos à realidade do meu defeito dominante, do meu pecado capital, né? Se foi levado pela preguiça, se foi, né, meu modo de atuar, de agir com Deus e com os demais, foi levado por um orgulho, né? Se foi pela sensualidade, se foi pela ira. Então, e eu vou encontrando também o meu defeito dominante por essa constância no meu modo de responder a Deus e ao próximo, né? E isso vai ser o grosso depois da minha confissão, né? E ter essa oportunidade, né? Depois já, não sei se
tá bem o que quer, mas vamos seguir aqui, né? Mas quando é chegado realmente a hora quer comentar alguma coisa, pode comentar. Não, acho que eu só iria comentar. Tem uma questão que eu já li em alguns livros assim, sobre a matéria da confissão, o que você vai trazer para a confissão. Não confessar somente a atitude, assim, mas tentar levar a motivação até para ajudar o padre a dar um conselho que faça com que você vá combater aquilo ali, a origem daquilo ali. Né? Então, fui preguiçoso essa semana. Não. Fui preguiçoso porque tal. Sim. Nas ações, e por isso o balanço na noite vai poder identificar essa realidade, né? Alguém me pediu para fazer algo e eu por pura preguiça, mas qual foi aquela motivação interior que realmente me levou, né? Que depois, claro, vai estar enraizada num egoísmo, né? Mas, nossa, foi pura preguiça realmente de não querer fazer, nossa, vou ter que me levantar, ir até lá, imprimir esse negócio para ele, levar e tal. Não, pois ele que faz, né? E vai estar centrado nesse egoísmo, vai estar centrado depois. E depois eu falo, poxa, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu tenho que ser uma pessoa que me entregue também para o bem do outro, né? Porque depois, se eu já sou casado, pois meus filhos, minha esposa vai depender dessa entrega generosa que eu preciso dar para os demais, né? Se eu vivo minha vida sacerdotal, pois constantemente vão estar me pedindo algo. E se eu não vou trabalhando essa realidade, pois eu vou me deixando dominar pela preguiça, pois eu não vou fazer nada realmente, né? Ou eu vou estar sempre acomodado, vou estar buscando o mínimo, ou vou estar sempre correndo, me desviando daquilo que os demais possam vir a me pedir, né? Então, entrar sempre nessa realidade dessa profundidade, né? A confissão que visa, né, esse progresso espiritual, ela está mais voltada a confirmação dessa misericórdia de Deus que eu falava no início, né, a partir da confissão dos pecados, né? Mas em algumas confissões é importante também de parte do sacerdote, né, colocar algumas dessas perguntas em vista a um melhor aconselhamento ao penitente, né? Então o intuito é que a experiência da confissão seja um meio efetivo para uma conversão de vida, né? Os mutirões de confissão eu não gosto muito. Eu acho que até os padres depois evitam me convidar depois das paróquias, porque eu não consigo confessar em 2 minutos. Eu não consigo, né? Eu não, né? O penitente que vem me fala e Deus abençoe e tal, vá, faz e seja bom e vai embora. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Eu tenho que, pelo menos uma motivação espiritual, né? Acho que pelo menos a motivação espiritual geralmente também está dentro de uma realidade festiva, né? Pois hoje, por exemplo, estamos em São Pedro e São Paulo, então pois vou comentar alguma coisa de São Pedro e São Paulo que ajude na motivação para, pois eles foram colunas da igreja, defenderam, se entregaram, então pois viva assim também, né? Sempre vai ter uma motivação espiritual e quando tem alguma pergunta ou algum pecado já mais concreto, né? Ou que seja, que mais ou menos eu perceba que é de mais central na vida da pessoa, pois tentar dar algum conselho ali naquela realidade, ou que é algo mais constante, se eu conheço mais o penitente, pois trabalha mais nessa realidade, tenta fazer isso, tá? Então, para mim confessar as pessoas correndo eu não consigo. Então, eu sei que às vezes os pais estão lá atendendo já 80, eu estou no 10, assim, no 10º assim, penitente, mas nossa senhora, não vou me xingar aqui. E realmente eu sempre tento dar o tempo que precisa também para as pessoas também, né? E dar, sobretudo, a motivação. Mas é importante, né? E por isso algumas pessoas, sobretudo, que têm já uma constância de confissão, né? Pelo menos quem consegue fazer uma vez ao mês, né? Pois vai ter que ter muita amizade com o seu padre, com o seu pároco, ou então o seu diretor espiritual, para que tenha um tempo reservado para isso também. E não é necessariamente, e isso é importante, né? Não é fazer da confissão uma orientação espiritual em si, né? Uma direção espiritual, não é isso. Mas a confissão em si já tem, pois, um efeito de graça e de atenção para isso também. Claro que a direção espiritual, a orientação espiritual, o diálogo espiritual se faz em outro momento. Mas o sacramento em si já é um espaço para dar um pouquinho mais, né? Então, mas se você tem um pouco isso, ou o sacerdote mesmo tem isso, pois é melhor reservar um tempo, né? Que não seja
nos momentos talvez de confissão comunitária, né, muito abertas. Confissão terça-feira à tarde, às vezes tem 5 pessoas, tudo bem, deixa 4 pessoas mais ou menos ir na frente e vai lá, você vai ter uma confissão talvez de 10 minutos, né, que pois, parece pouco, mas é muito dentro de uma confissão quando tem fila e tudo, né? Mas saber não confundir é importante, né? Não confundir, não usar, e isso a maioria dos párocos ultimamente tem reclamado bastante, né? Porque isso é bom, de certo momento, esse desejo de crescimento de muitas pessoas, de progresso de muitas pessoas, mas se você usa da confissão, né, o momento de orientação espiritual, né, de diálogo espiritual, de direção espiritual, isso atrasa muito os padres, né, segura um pouco os padres, atrasa aquelas filas lá que às vezes tem, e muitas vezes é o horário único que as pessoas conseguem realmente se confessar, né, então tem que cuidar isso, né, não aí já não é tanto, né, por si, é também pelo cuidado com o confessor e com as pessoas que estão lá, né, eu acho importante colocar isso, mas buscar, né, talvez combinar uma hora, né, combinar um momento em que o padre tenha um pouquinho mais de disponibilidade para ter esse momento. Claro que a gente sabe que há uma grande dificuldade em encontrar bons e disponíveis confessores, mas seguir tentando, ser amigo do padre, convidar para uma cervejinha, convidar para um churrasco e depois falar, então pode me confessar, e aí ela, poxa, me convidou e eu não paguei nada, então pelo menos eu pago aqui com a confissão, então isso pode ser de ajuda aí também, né? Mas, né, voltando lá, a confissão, né, que visa realmente esse progresso espiritual, né? Então, de fazer realmente dessa experiência da confissão um meio efetivo para a conversão de vida, né? A penitência é algo que é bem importante, né? Infelizmente, sabemos que alguns confessores muitas vezes nem dão as penitências, né? Mas as penitências é outro elemento importantíssimo na confissão. Podia até falar também né, do ato da contrição, né, do arrependimento, eu poderia entrar aí, mas acho que talvez essa parte é mais importante ali depois, né, que a penitência não visa somente uma reparação ou castigo pelo pecado cometido, senão que a penitência é realmente um instrumento que visa auxiliar o penitente, né, cada um de nós, a desvencilhar do pecado, a realmente tratar de desamarrar-nos do pecado, né? E às vezes as penitências são simples, é verdade, um Pai Nosso, 5 Ave Marias e tal, mas é fazer consciência dessa importância da penitência e fazer da penitência um ato reparador verdadeiramente, né? Então, porque Deus não precisa nos castigar para que sejamos perdoados, né? Não é a penitência porque Deus está me castigando. Não, o perdão de Deus é um dom gratuito, né? E o selo da confissão é algo importante. Então, algumas pessoas se preocupam às vezes até com essa coisa, mas se confessar esse ou aquele pecado e tal, não, né? Os padres estamos cientes, né, informados do consagrado é o selo da confissão, até mesmo dentro da história da igreja é muito raro, né? São poucas as ofensas, né, a quebra desse sigilo, né? Mas sobretudo para o penitente é viver um processo de uma profunda conversão, do que se fechar, né, a essa oportunidade de viver uma confissão cada vez melhor, né, de aproveitar isso, né? E depois finalmente vale lembrar que uma boa confissão é aquela que a pessoa apresenta verdadeiramente uma profunda e real contrição pelos pecados cometidos, né? Pois eu estou profundamente arrependido e para isso, né, é importante a oração, né? Porque na oração que eu ademais de repassar já os meus pecados, minhas faltas, pois eu vou ter uma dor por eles, né? Sentir uma dor, um arrependimento pelos meus pecados. E não é o tamanho do pecado. Mas não é nenhum pecado mortal, pois, mas é uma ofensa, né? Pois talvez uma ofensa na caridade para com Deus, para com o próximo, né? Que não é grave, mas é uma ofensa, né? E depois essa firme resolução de não mais reincidir no pecado. Mas, padre, eu já tenho essa dificuldade, sei que de repente daqui a um mês eu já vou cair outra vez. Eu tenho que ter a decisão e colocar os meios depois, né? E isso é o que vai afinando depois a minha preparação para a confissão, né? Pois sabemos um pouco da realidade de certos pecados que está muito frequente no meio, né, sobretudo dos homens, e deve existir um trabalho concreto, né, um conhecimento, um autoconhecimento, né, realmente, o que me leva àquelas situações, né, muitas vezes já recomendo diretamente, vou até fazer propaganda aqui do Miguel Soriano aqui, mas eu já recomendo diretamente para seguir o Miguel Soriano e tudo, mas
ir repassando, ir aprofundando, ir vendo aquela realidade daqueles pecados, daquelas situações que estão me levando ao pecado, a reincidir no pecado. Eu tenho que fazer essa análise. No meu balanço eu vou também descobrindo e entendendo essa realidade, pois isso está realmente, são nesse momento, são nessas situações que eu estou caindo na preguiça, né? Pois quando eu chego em casa, que eu já estou meio cansado, em vez de já me arrumar, trocar, comer, fazer o que eu tenho que fazer, pois já vou, a primeira coisa que eu pego é sentar no sofá e ficar lá stalkeando lá no Instagram lá. Pois eu vou ter que estar atento aí, então, pois, em vez de chegar em casa e fazer isso, já vou ter uma rotina do que eu faço quando eu chego em casa. E o último vai ser sentar no sofá e entrar no Instagram para stalkear. Então, é parte importante disso aí. Então, né, lembrar essa realidade, né, uma boa confissão, né, aquela que eu apresento, essa profunda e real contrição pelos meus pecados, essa firme resolução de não mais rescindir no pecado. E sabemos que muitas vezes podemos cometer os mesmos pecados, mas a minha disposição interior em não mais pecar, que deve ser sincera, né? Eu tenho uma sincera disposição, eu sei que eu estou fazendo mal a Deus, ao próximo, a mim mesmo, e eu preciso vencer esse pecado, essa realidade, e eu quero colocar os meios, né? Ter uma firme decisão, né? E, pois, em todo caso, pois, essa vida de caridade vai ser também um remédio efetivo contra o pecado. Isso era sobre o sacramento da confissão. Não sei se quer aproveitar, comentar, perguntar alguma coisinha, ou pegar as perguntas agora, para entrar depois do sacramento da Eucaristia. Apareceram algumas perguntas ali, mas eu acho que muitas nesse sentido ali da orientação do sacerdote também, né? Eu vi que teve uma moça ali que comentou, né, que eu separo ali, né, confesso ali, depois eu peço algumas orientações sobre aqueles pecados que eu cometi, mas é interessante ter essa visão, né? Não, eu estou me confessando não somente para, digamos, absolver os meus pecados, que obviamente a gente quer isso, mas também para buscar o remédio, né? Para buscar o remédio, né? Não, para não recair naquele pecado, né? Acho que esse é o ponto principal ali da confissão. Mas a gente tratou ali da confissão primeiro porque ela, querendo ou não, é o essencial ali para preparar para o outro sacramento, né? Que é o principal, que é a Eucaristia, né? Que é ali que realmente a gente vai ter eu imagino o maior meio que a gente tem à nossa disposição para o progresso espiritual. A gente não está em contato, né, somente com a graça, mas com o autor da graça. Eu acho que isso o senhor vai conseguir trazer bem para a gente. O Catecismo número 2014, né, eu faço lembrar aí, 2014, foi o ano, né, o ano que o Brasil perdeu para a Alemanha, então é fácil de lembrar aí. 2014, pois o progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Então, né, o progresso espiritual não é para soberba. Não é porque eu quero estar Jesus Cristo, Nossa Senhora, talvez São Pedro e São Paulo, e eu aí do lado quase, aí no céu, aí nos altares. Não é isso o progresso espiritual, né? O progresso espiritual é para estar mais unido a Jesus Cristo, né? Essa união, e vai continuar o catecismo, essa união chama-se mística, porque participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, né? Eis o mistério da fé, né? É o mistério da nossa união. E nele, no mistério da Santíssima Trindade. Então, o progresso da vida espiritual é participar do mistério de Cristo. É estar unido ao mistério. E a comunhão, né? A comunhão que é até antes de uma comunhão eucarística, é uma comunhão de coração, né? Uma comunhão de espírito, né? É de fundamental importância para o progresso da vida espiritual, né? Porque sua eficácia varia de acordo com o esforço da alma depois para fazer melhor, se preparar melhor para uma comunhão eucarística. Mas essa comunhão é posterior, é anterior, né? E depois, né? E para mim é até difícil falar dos sacramentos sem falar da oração, porque eu sei que outro vai falar da oração, mas vai junto, vai da mão. Não existe uma profunda vivência dos sacramentos
sem uma profunda vivência da oração, né? Vai muito da mão. E na medida que você cresce na sua vida sacramental, você vai crescer na sua vida de oração, né? Se você quer crescer na sua vida de oração, cresça na vivência dos sacramentos, numa boa vivência dos sacramentos, numa boa confissão, numa boa recepção da Eucaristia, numa maior constância da recepção da Eucaristia, né? E isso vai da mão. Então, quando você vai vivendo mais a comunhão, essa verdadeira comunhão eucarística, você vai querendo também crescer nessa intimidade, nessa comunhão através da oração, nessa união com Cristo através da oração. Então, eu vou tentar centrar só na parte do sacramento, mas é difícil é difícil não mencionar a realidade da vida de oração, né? Santo Tomás nos ensina que a caridade, né, o efeito próprio do sacramento, da Eucaristia, né, o efeito principal da Eucaristia é o amor, né? Se recebido em estado de graça, né, quando recebemos verdadeiramente em estado de graça a Eucaristia, ela vai aumentar efetivamente na alma a caridade enquanto aptidão. E ela faz desabrochar em atos, se a pessoa a isso se presta e dá sua livre cooperação, quando comunga devotamente. Então, eu acho que dentro da realidade do progresso espiritual, a gente nunca pode esquecer, eu não sei se o Brodbeck vai falar depois da vida apostólica, ou se vai ter alguma coisa sobre a vida apostólica, mas a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Senhor vai nos levar à caridade, e uma caridade plena, que não é só no nosso relacionamento com Deus, depois no relacionamento com o próximo. E como nós queremos fazer desabrochar essa caridade em ação. O cristianismo não eu estava pensando nisso e preparei até a homilia que ia dar hoje, mas acabei que eu vi que eu pensei que ia celebrar no calendário antigo, e celebrei da festa de São Pedro e São Paulo. Que hoje no calendário antigo é festa da visitação de Nossa Senhora. E eu ia falar sobre essa realidade, né? Nossa Senhora experimentou o Espírito Santo em plenitude e gerou o Filho, né? E o Filho foi gerado no seu ventre. E a sua primeira atitude é uma atitude apostólica, de sair de si para se colocar ao serviço de sua prima Isabel, né? E eu acredito que o verdadeiro progresso espiritual não nos pode fechar em nós mesmos, né? O verdadeiro progresso espiritual tem que nos levar a colocar-nos a serviço dos demais, a levar os demais à experiência de Cristo, que é o que Maria faz. Maria faz com que Isabel e João Batista experimentem a alegria, né? E a experiência que quem vive o progresso espiritual vive na alegria do Senhor, mesmo com cruzes, mesmo com dificuldades, mesmo com, né, com tentações, e ela leva, Nossa Senhora leva a alegria de estar cheia de Deus, e leva essa alegria e compartilha com sua prima Isabel e com João Batista, que ao perceber em Maria, porque não era visível, qual era talvez a única manifestação que Isabel, claro, também era a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, mas até mesmo São João Batista, que só estava só no ventre, o que ele percebeu, né? Pois uma realidade da presença espiritual, que estava presente em Maria. A graça estava presente em Maria. E isso, pois, se exala. Quando nós vivemos na graça, quando estamos em crescimento espiritual, isso vai exalar em nós, né? Isso vai fazer com que os outros percebam por que essa pessoa vive diferente, por que ela vive feliz. Porque apesar dessas, né, pois, nossa, perdeu o pai e tudo, ela ainda vive uma vida diferente. Porque ela vive uma vida de graça, porque ela está unida a Deus. E isso leva alegria aos demais, leva esperança aos demais, né? Então, o nosso progresso espiritual nunca é somente para nós. Eu acho que é importante ressaltar um pouco isso. A nossa experiência de Deus não pode se fechar em nós mesmos. Nós não vivemos uma fé de nirvana, né, de alcançar a nossa plenitude e um mundo que se exploda. Não, o nosso progresso espiritual só vai ser efetivo e real quando isso transborda em caridade. E caridade não é dar uma moeda para o pobre que está ali na rua, não. É serviço aos demais, é levar os demais a Deus,
né? Então isso eu acho que é central na nossa dinâmica de progresso espiritual. E isso é um perigo que pode entrar, porque a gente pode ficar narcisista no progresso espiritual. Nossa, olha só, eu sou bom demais, olha só como eu já estou já. Nossa, Santa Teresa d'Ávila está aqui comigo já, né? E não, isso é puro inchação, é puro orgulho, soberba, né? Não é progresso espiritual, né? O progresso espiritual tem que me levar a servir os demais, né? A desabrochar em atos minha experiência de Deus. Minha experiência da Eucaristia tem que ser de tal modo que a vivência profunda da Eucaristia me leve a uma alegria de querer anunciar, e muitas vezes sem palavras, de que Deus está dentro de mim, né? E quando a gente se presta, né, quando a gente coopera com a graça, né, pois isso vai desabrochar em atos, né? E essa é a realidade do Caritas Christi Urget Nos, de São Paulo, né? O amor de Cristo nos urge, né? Porque eu fiz a experiência de Cristo, Deus está tão presente em mim, que eu quero levar isso aos demais. Porque a vida sobrenatural em mim está tão restaurada, que, né, como o corpo depois de uma boa refeição, que eu quero também levar isso para os demais, né? E a Eucaristia é o sacramento que representa e produz a caridade, afirma Santo Tomás, né? E ela é ao mesmo tempo expressão do amor de Cristo por nós e é a causa de nosso amor a Ele, né? A Eucaristia é a maior expressão de amor. Eis que desejei ardentemente estar convosco, celebrar a Páscoa convosco, né? É a expressão desse amor de Cristo e é a causa de nosso amor a Ele, né? O porquê nós o amamos. Uma alma que comunga devotamente com frequência cresce pouco a pouco na vida espiritual, né? Não tem como não crescer se recebemos devotamente, com preparação, não tem como não crescermos espiritualmente, né? A gente passa do estado de principiantes para adiantados e daí para os perfeitos, né? É um caminhar. Claro que existe depois todo um trabalho de ascese, que eu preciso também estar lutando, mas a Eucaristia nos adianta nisso, né? E Santo Tomás soube muito bem vincular à caridade esses 3 estágios da vida espiritual, né? E como a Eucaristia é elemento de caridade, ela que vai fazendo escalar passo a passo nos degraus da vida da alma. Eu vou repassar rapidinho o que ele falou, que isso aqui não é muito, né? Para os principiantes, ele fala: no início trata-se sobretudo de fugir do pecado grave, né? Nossa realidade, depois da confissão, de resistir às concupiscências contrárias ao amor divino, mas para isso os principiantes precisam alimentar e fomentar em si a caridade, para ela não se debilitar e morrer. Comunguem, pois, tão frequentemente quanto possível e com fervorosa piedade, contando com o auxílio de Cristo e esforçando-se de boa vontade, né? Então, e eu tenho falado também muitas vezes também, sobretudo para quem já está fazendo um trabalho de progresso espiritual, não dá para ficar só com uma comunhão uma vez na semana, não dá para ficar só com a comunhão de domingo, né? E eu consigo perceber, eu lembro também no meu caminhar, não que eu seja exemplo nem nada, mas que diferença fez. Depois eu vim, né? Depois eu fiquei, depois da minha primeira comunhão, 10 anos, quase 11, fiquei depois, mais ou menos um ano ali, acho que indo à missa todos os domingos e tal, e depois fiquei 4, 5 anos sem ir à missa. Aí quando voltei aos 16 anos, mais ou menos, para a igreja, comecei a participar, comungando em pecado, não tinha nem me confessado, depois confissão, depois, né, comunhão, depois missa dominical. E depois que já começa a fazer, né, um caminho de querer buscar um caminho de conversão, grupos jovens, né, movimento da nova evangelização, participando um pouco mais, até que foi a primeira vez que eu fui na Canção Nova, e ele falava nessa necessidade, né, pois precisamos da Eucaristia com maior frequência se queremos uma vida de santidade autêntica, né? E eu falei, poxa, eu quero isso, né? E que diferença foi o esforço para viver a missa diária, né? Então, desde, se não me equivoco, acho que você não era nem nascido ainda, acho que 99, se não me equivoco. Acho que foi em 99 que eu já estava trabalhando no Rio, eu já comecei a tentar ir à missa todos os dias, né? E era um esforço, primeiro era um esforço de viver a vida de graça, né?
Porque era uma luta, e se não buscar a confissão, mas é aquilo, né? Não era buscar a confissão só pro checklist, né? Ah, agora eu posso comungar. Porque dava vergonha, né? Porque, nossa, eu paro aqui de novo, então vamos começar de novo, o mesmo pecado. Então, já existia essa ascese, esse esforço de querer vencer o pecado. E depois de querer viver a vida de graça e poder estar comungando. Então aí já existe uma dinâmica tripla do trabalho de progresso espiritual, né? A luta contra o pecado, né? A conservação, preservação, crescimento da graça e a própria Eucaristia. Então, pois, esse esforço, pois, era um trabalho contínuo, né? Que tinha que estar presente, né? E que diferença isso vai fazendo, né? E foi aí que também, pois, em pouco tempo, no final de 99 eu comecei, 2000 praticamente inteiro, comungando quase diariamente. Sábado era o mais difícil, porque eu não trabalhava sábado, às vezes tinha que buscar paróquias e tal, que tivesse missa sábado, e depois de 2001 veio o chamado, e era fruto, pois, desse desejo de crescimento, de progresso espiritual, né? Porque dentro dessa realidade que comentei ali no início, né, desse desabrochar depois para fazer algo, pois, nossa, eu estou vivendo esse desejo de crescer, de vida de graça, mas o que Deus quer de mim? O que eu posso fazer pelo Senhor? Né? E aí vem também o meu chamado também, vem sempre muito no contexto da própria Eucaristia, né? Eu me recordo quando teve o Dia da Graça, né? Eu recordo bem 11 de maio de 2001, onde teve o chamado de Deus. Aí depois os que querem conhecer um pouco minha história, vai lá no podcast do Católico Você Sabia, programa 47, que fala sobre minha vocação. E depois desse, né, foi uma sexta-feira, eu me lembro, era, se eu não me equivoco, acho que era terceiro domingo do tempo comum, aquele domingo que do tempo comum, tempo de Páscoa, e lembro que todas as leituras da missa do dia me impactavam muitíssimo, porque falava dessa entrega dos apóstolos de evangelizar, São Paulo saindo, né, Deus guiando, Deus mandando o Espírito Santo e impondo as mãos sobre os discípulos para que fossem evangelizar. Se eu não me equivoco também, a história do diácono Filipe é por aí, né, que encontra o eunuco no caminho, né, e toda essa realidade de sair em missão, de nossa, realmente Deus está me chamando para isso, né, Deus quer isso de mim, né? Então, tudo isso como fruto da própria vivência da Eucaristia. Né? E é isso, né? Então, pois, esse comungar, se eu não me perdi aqui, já entrei em tanta coisa assim, mas o quanto essa frequência, né, tanto quanto possível e com fervorosa piedade, né, contando com a ajuda de Cristo, né, e esse esforço de boa vontade, quanto isso vai me ajudar também nesse crescimento da minha vida de principiante. Né? Seria inútil comungar todos os dias sem fazer esse esforço, né? Porque sem a cooperação desse livre-arbítrio, não há essa nutrição eucarística, esse desejo de estar mais unido a Deus. Mas se a alma, por mais miserável que seja, comunga com devoção, né? Por mais realidade de miséria ainda, de faltas, de pecados que existem em nossa vida, né? Claro que eu tenho que estar em estado de graça, pelo menos, né? Confessado, mas comungo com devoção, pois a caridade vai animar essa alma, né? Vai se desdobrar depois em atos de santificação, de crescimento, e vai diminuir pouco a pouco as más inclinações que ela se opõe, né? E justamente pelo fato de aquecer a caridade como o alimento corporal, né, é igual como repor as calorias perdidas, a comunhão repara o mal causado em nós pelos pecados veniais, né, e vai suprimindo pouco a pouco a tibieza, né, que deixa a nossa alma fraca, né, vai sustentando o nosso livre-arbítrio, nossa vontade na luta contra as más tendências, vai estabelecer o amor de Deus acima dos demais afetos, e assim vai reduzindo a impotência dessas investiduras das tentações inferiores. Né? Então, toda essa realidade do que faz a realidade da vida comunhão, pois na vida de um principiante. Né? Seguimos. Eu tenho acho que já uns 10, 15 minutos e termino já. Para os adiantados, para quem já está vivendo, para quem está vivendo já uma vida um pouco mais adiantada, quando a alma não está mais preocupada pelo cuidado de evitar o pecado mortal, né? Pois aí estamos falando já de almas adiantadas, que talvez o pecado mortal não é uma frequência em suas vidas, né? Então, as tentações são menos fortes e a alma se aplica com segurança a progredir na via da perfeição. Né, e sem deixar de ser vigilante, pois sempre é possível uma queda, né, então a gente nunca... o demônio vai sempre querendo pegar por outros lados, né, ele conhece o defeito dominante, vê que você está trabalhando com constância ali,
ele vai dar uma voltazinha, tá com o escudo aqui, eu vou lá pela retaguarda que ele não tá bem defendido ali. Então ele vai achar um buraquinho e talvez por ali vai nos fazer cair no pecado mortal. De certo modo até falam, né, o Félix culpa, até isso é bom porque nos faz cair na realidade que ainda somos fracos e que não podemos confiar-nos nas nossas próprias forças, né, mas sem deixar de ser vigilante, né, a graça vai agir como operários que de espada na mão trabalhavam na construção do Templo de Jerusalém. É muito legal essa imagem, eu gosto muito, né? Os trabalhadores estavam ali reconstruindo a reconstrução do templo e ao mesmo tempo estavam ali com a espada e tudo preparado para a batalha, né? Então a alma vai se ocupar sobretudo dessa obra positiva de seu aperfeiçoamento espiritual, mas ela só conseguirá êxito fortificando em si a caridade, a qual anima e move todas as outras virtudes. Por aí se vê a importância da comunhão para o progresso espiritual, no que esse tem de mais fundamental e primordial. Para quem está já trabalhando, crescendo no seu progresso, pois a Eucaristia é a espada que está ali do lado, né? Que já é uma constante. Eu não posso viver sem essa espada, né? Porque o ataque vai vir em qualquer momento, né? Pode vir em qualquer momento. Então eu já vivo essa realidade da comunhão com frequência, né? Algumas pessoas ainda não conseguem, muitas vezes, e sobretudo depois da pandemia, muitas paróquias terminaram por tirar algumas das suas missas diárias. Às vezes a gente sabe que é difícil conseguir missa diária em algumas comunidades, mas, né, as pessoas que já vivem essa realidade, mas sobretudo, né, você falava ali também, comentava um pouco nisso, não para viver uma rotina, né, não é porque é o meu checklist, recebi a comunhão, não, é para um autêntico crescimento espiritual. É para poder ser mais efetivo nessa ação de Deus na própria vida. Que Deus, né, porque não é, comentei, não somos nós buscando a Deus. É Deus que já está se entregando a nós. Deus que já está vivendo em nós. E finalmente os perfeitos, né, chegará um dia que, embora continuando sempre a progredir, essa não será mais a preocupação da alma. Terá deixado de ser esse o seu principal cuidado, estabelecida já na paz e no equilíbrio. Seu grande anelo será doravante unir-se a Deus e dele gozar. Né? Eu, humildemente, não conheço ninguém ainda que está nesse estado. Eu estou longe desse estado. Muitas vezes eu acho que ainda estou nos principiantes ainda, lutando aqui para viver a vida de graça, mas depois tem pessoas que podem realmente chegar nesse estágio, né? Pois um estágio já de perfeição, um estágio de que já estão longe do pecado mortal e bastante trabalhando com uma realidade bem frequente nos seus pecados e defeitos, né, veniais, mas o perfeito chega, né, essa pessoa chega ao estado dos perfeitos, cujo único desejo é morrer para viver com Cristo, né? Então na Eucaristia onde ela vai encontrar esse consolo, né? Enquanto espera a comunhão do céu, né, a misteriosa comunhão eucarística é o que mais acalma e estimula esse santo desejo da comunhão do céu, né? E é um desejo profundo. E isso é fruto da oração, né? Não vou entrar muito lá, mas adiantando, né? Esse desejo de perfeição, essa união mística que falava ali no início do Catecismo número 2014, pois só é possível com a vida de oração, né? Porque só a vida de sacramentos não vai ser suficiente, porque pois a vida de sacramentos ainda, né, que eu consiga a comunhão espiritual, ela é pontual, né? Pois é aquele momento da graça da Santa Missa. E eu tenho outras 23 horas do meu dia em que eu preciso permanecer unido ao Senhor, né? E essa união se dá através da oração, né? De atos também, de outras ações de vida, né, que eu possa permanecer na graça, mas eu preciso mais do que também a vida dos sacramentos, né? Então a vida de oração vai plenamente da mão, e eu só vou conseguir essa realidade através também de um crescimento na minha vida espiritual, minha vida de oração, minha vida de progresso, né, de vivência das virtudes, que vai tudo da mão dessa realidade, né? E isso é um pouco, né, toda essa realidade eucarística, preparar melhor para receber a Eucaristia, pois claro, pois é a confissão, né, tá bem preparado, né, sobre o que é a participação da celebração da Eucaristia, de modo muito prático, pois fazer as leituras, né, buscar as melhores celebrações,
né? Difícil, tema difícil, não quero entrar muito nesse tema. Buscar as melhores celebrações, né? Onde você possa desfrutar piedosamente da celebração, bons cantos, toda essa realidade que depois na prática vai ajudar. E que sabemos que é uma realidade difícil no nosso território brasileiro, muitas vezes, mas buscar as melhores celebrações, buscar celebrações mais piedosas, canto mais piedoso, canto que ajude, todas essas realidades que depois vai ajudar na vivência da Santa Eucaristia, da Santa Missa, né? Mas fazer leituras prévias, depois talvez escutar homilias que ajudem a adentrar no mistério da celebração, daquele dia, daquele domingo, né? Pois tudo isso que vai complementando, né? Viver um momento de oração antes da celebração da missa, todas essas realidades que podem ir complementando, mas que eu acho que são ideias mais fáceis de se entender, né? Não sei se era por aí, André, pois era mais ou menos o que eu consegui me preparar assim, de última mão, que foi corrida essa semana, mas espero que seja um pouco isso aí, que tenha um pouco sido de ajuda aí para o povo de Deus aí também, que acompanhou e ainda vai nos acompanhar aí também. Não, perfeito, padre. Foi exatamente isso que a gente tinha como proposta, né? Trazer como que a gente pode aproveitar melhor esses sacramentos em vista desse progresso espiritual. Eu acho que o que fica assim como... Talvez... Né, a gente fala bastante aqui nesse nosso Instagram da prática do ramalhete espiritual, né? Que você tem que pegar das meditações, leitura espiritual, tira um ramalhetezinho, ele pega exatamente aquele ponto que mais te marcou ali para você levar para o resto do dia, para você continuar meditando aquilo e não levar não somente para aquele dia, mas para a tua vida também. Acho que se a gente pode tirar um pequeno ramalhete espiritual dessa live, acho que fica essa lição de que os sacramentos eles não são como poções mágicas que tomei e agora progredi espiritualmente. Não, tem todo um trabalho anterior e posterior, né, que a gente faz na nossa alma. Assim, claro, eles vão ser o combustível ali, né? Eles que vão nos dar, que vão nos fornecer a graça para que a gente possa operar esse trabalho, mas tem todo um trabalho ali de virtudes, de combate de vícios, né, pequenas práticas ali que a gente pode colocar como o exame de consciência, essa prática das virtudes. Então, todo esse trabalho, né, que a gente tem que operar, ele vai contribuir para que a gente aproveite melhor esses sacramentos, tire o melhor proveito, né, da graça desse sacramento. Né? Isso que a gente busca também, né, não somente com essa semana de lives, mas também com o novo projeto que a gente está apresentando, que tem como objetivo justamente isso, fazer com que você pegue esses propósitos, você pegue assim, esse defeito que eu quero combater, como que eu vou fazer isso diariamente, né, dia a dia, que é a proposta do nosso diário espiritual, que vai ser lançado ali na segunda-feira que vem, né, não amanhã, na outra semana, dia 10 de julho, que tem justamente esse propósito. Não, vamos pegar e progredir espiritualmente, vamos tentar encontrar o que está travando ali o meu progresso espiritual, né? E um desses pontos, com certeza, é esses sacramentos, né? O mau aproveitamento da confissão, o mau aproveitamento da Eucaristia, né? Viver sumi de rotina, ficar ali somente como um checklist. Então, esses pequenos propósitos que a gente consegue tirar aqui dessa live, dessa grande exposição que o senhor fez para a gente. E queria agradecer também pelo tempo que o senhor dispôs para estar aqui com a gente, por todos esses ensinamentos, né? Para o pessoal que infelizmente não conseguiu assistir tudo ou que teve algum compromisso, a live vai ficar salva por um tempinho, tá? Então, acredito que mais ou menos uma semana ali a live vai estar disponível, então aproveitem esse tempo para revisitar, para pegar um caderno, anotar, porque tem muita coisa que foi dita aqui que dá para a gente meditar e tirar
de muito proveito para a nossa vida espiritual. Então, muito obrigado por tudo isso que o Senhor nos apresentou aqui hoje, né? Se o Senhor puder também fazer mais uma oração Nos damos a bênção. E também peço as suas orações, né, por esse evento, pelo nosso apostolado e tudo isso que a gente tem. Claro que sim, aqui. Damos a bênção aí para vocês aí, para você, a Fê, e todo o povo aí que nos acompanhou e nos acompanhará também aí em outros momentos. O Senhor esteja convosco. Ele está de modo especial nesse dia que festejamos, né, pois no domingo, a festa de São Pedro e São Paulo, pedindo a intercessão dessas colunas, essas rochas da igreja, para que cada um de nós, né, movidos por essa mesma caridade, essa caridade que nos urge, essa caridade que brota da experiência do amor do Cristo, esse Cristo que me amou e se entregou por mim, e que a partir dessa experiência reconheça as minhas misérias, minhas debilidades e busque realmente a graça do sacramento, da confissão para restaurar em mim esse mesmo amor, e a partir da própria Eucaristia eu possa crescer nessa intimidade, nessa união mística com o Senhor, que é a união que o sacramento mesmo nos dá. E pela intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Maravilha. Muito obrigado, Padre. André, estamos às ordens, já sabe, né? E espero que tenha sido de ajuda, que tenha sido mais ou menos aí o que se propunha. Eu não consegui toda essa preparação, mas algo podemos deixar e espero que seja de ajuda. Um beijão aí na feira aí também, aí, da minha parte aí. Chegou. Muito obrigado. Para o pessoal que tá aqui do lado. Para o pessoal que ainda está aqui, amanhã a gente já vai ter a próxima live com o professor Rafael Brodbeck, né? O padre até comentou dele em alguns momentos. Eu vi também, eu vi que ele apareceu dar uma olhadinha na live. Então, amanhã promete também 9h30, né? Amanhã 9h30 a live, um pouquinho mais tarde, mas tenho certeza que vai valer muito a pena também e vai ser também uma oportunidade de... Manda meu abraço lá pro Dr. Rafael. Muito obrigado. Pode deixar. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Até mais, pessoal. Até mais. Fê, André. Fiquem com Deus.